Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Então abra a Bíblia, a palavra de Deus, nesta noite, em Mateus capítulo de número 15. Mateus capítulo de número 15. Oh, aleluia. Nós queremos dar alguns avisos. Nós estamos aqui já confeccionando alguns dias, alguns DVDs e CDs, como esse que está na minha mão. Tem capa maior e capa menor que esse aqui, mas é o mesmo conteúdo. Amém? Contagem regressiva para o Armagedon. Eu trouxe 7, quinta-feira voou. Se você quer saber o que é 666, é hora de você comprar esse DVD. Dá para alguém, amém? Ou você comprar para você assistir na sua casa. Esse DVD vai deixar você com muito temor e fazer com que você hoje, quem sabe quando você chegar em casa e ver esse DVD, se arrependa e volte para Jesus hoje. Fica firme na presença de Jesus hoje, amém? Então aqui está um DVD que nós estamos confeccionando para abençoar a vida da igreja. Então se você vai comprar esse DVD para abençoar a igreja, quero pedir aos irmãos que não façam cópias, amém? Se você quiser ajudar a sua igreja, compre 2, 3, abençoe alguém. Ali está também CD de mensagem, de pregação, CD do encontro de casais, quem esteve aqui, nós já fizemos, o encontro de casal está ali, tem uma mensagem que fala ali, qual é o significado da graça, muito boa a mensagem. E um outro DVD meu, que eu estive pregando no ano passado, em Waterbury, uma inauguração de uma igreja, está ali também, se você quiser comprar, adquirir, vai estar ajudando a igreja, abençoando a vida da igreja, amém? Temos alguns, quem precisar de mais depois do culto, é só nos pedir, está aqui, o dinheiro você poderá dar para a tesoureira da igreja, nossa irmã Maria Lacerda, amém? Quantos que encontraram a palavra, diga graças a Deus. A partir do versículo de número 11, é que Deus colocou ao meu coração nesta noite, versículo, vou falar a partir do 10, está dizendo assim, e convocando a multidão lhes disse, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizarão? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro lhes disse, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, nem mesmo vós tendes inteligência, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e é isto o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Esta é a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Feche os teus olhos agora, nós vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra, que Deus trouxe a meu coração primeiro e vai trazer ao seu nesta noite. Eu tenho certeza que você não sairá daqui como você entrou. Deus falará com você. Meu Pai, meu Deus, Senhor, muito obrigado por esta palavra. Aqui está a Tua palavra, o Teu Espírito está aqui no nosso meio, o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. E nesta noite, Jesus, fala ao coração deste povo, fala à Tua igreja, fala da forma que Tu queres falar, mas uma coisa, Pai, a Tua palavra jamais deixará de produzir fruto em nossa vida, jamais a Tua palavra voltará para o Senhor, mas a Tua palavra encontrará corações que queiram receber ela e fará aquilo pela qual ela foi enviada, que é converter a nossa vida, a começar da minha. Muito obrigado, Jesus, esta é a minha oração, a oração da igreja, e te pedimos uma coisa, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz nesta
noite. E a igreja possa dizer o que para Jesus? Amém. Queria que alguém trouxesse água. Assente-se, por favor, ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Queridos e amados irmãos, aqui nós temos uma palavra muito importante, quando a Bíblia, no versículo de número 1, fala que vieram até Jesus, estando ele em Jerusalém. Alguns fariseus e escriba da lei. Algumas pessoas que já conheciam a lei de Moisés, a palavra de Deus. E eles começaram a argumentar com Jesus sobre a tradição, a lei cerimonial. Porque, amados irmãos, para ser um fariseu, para ser um religioso, um escriba, uma pessoa pela qual estava à frente do partido, ou estava à frente das sinagogas, estava lendo, estava meditando, estava pregando, estava ensinando, ele precisava, antes de qualquer coisa, cumprir as leis cerimoniais. Quer seja, aqui a Bíblia nos fala que para eles assentarem, para eles sacrificarem alguma coisa, para eles oferecerem alguma coisa para Deus, para eles até mesmo comer alguma coisa, eles deveriam, primeiramente, lavar as suas mãos. Eles achavam muito mais importante, irmãos, se nós olharmos para este texto, para o teor deste texto, cumprir todas as leis cerimoniais. O mandamento para eles, para esses fariseus e escribas, era o seguinte, que se eles não cumprissem a tradição, era a mesma coisa, irmãos, de estarem pecando. Se não fizessem o que a regra, o que a lei sacerdotal, cerimonial falava, eles estavam, e era errado, estavam cometendo pecado. Mas Jesus os perguntou, o que é mais importante para vocês? Lavarem as mãos antes de comer, ou vocês, por estarem quebrando um mandamento muito importante da lei de Moisés, honrar ao teu pai e à tua mãe? E eles então disseram, olha, para nós o que é mais importante é nós ofertarmos toda a nossa tradição para Deus, a nossa vida para Deus, e o resto é resto. Então eles quiseram falar o seguinte, irmãos, era mais importante eles estarem cumprindo todas as cerimônias, tudo aquilo que cabia a um sacerdote, a um líder religioso, e as demais coisas, se eles tivessem como demonstrar, como fazer, ficaria em segundo plano. Quer dizer, o cumprimento dos mandamentos de Deus era segundo plano para a vida deles. Por isso que em diversas passagens, Jesus sempre, ele foi em contraste, ele foi de cara, ele foi de frente, ele combateu a uma vida, irmãos, não de aparência, não de exterior, não uma vida de demonstração cerimonial, ou seja, Jesus quis dizer, não importa somente ir à sinagoga, jejuar, não fazer nada no sábado do Senhor, não é isso que importa mais, o importante é obedecer ao que Deus deixou, a sua palavra, os seus mandamentos, honrar ao seu pai, honrar a sua mãe. Sabe o que é honrar? Eu fui pesquisar sobre a palavra honrar e quer dizer dar crédito, dar valor àquele que deve ser honrado. E honrar o nosso pai, meu irmão, a nossa mãe, é a nossa, posso dizer assim, dizendo uma palavra bem forte, mas é a nossa obrigação como filho. Sabe por quê? Porque você pode perceber uma coisa, é bíblico, é mandamento do Senhor, mas você pode perceber uma coisa, eu sou pai, eu sei que um dia meus filhos vão crescer, eu vou envelhecer, mas os nossos filhos nunca deixarão de ser aqueles filhinhos pequenininhos para nós. Pode ter certeza, vá para as mães aí que tem os filhos crescidos. Para a mãe, o filho, ele nunca deixa de ser aquela criancinha, aquele filho que ela tanto ama, que ela tanto deu carinho, que ela deu educação. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O amor de mãe e de pai deve ser honrado, deve ser acreditado, deve ser dado valor, mas para estes homens era mais importante demonstrar as leis cerimoniais do que o mandamento do Senhor. E eu olhando para a palavra também, para esse texto, eu percebi uma coisa, que Jesus os chama, sabe de quê? É uma palavra muito pesada, Jesus os chama de planta. Quer dizer, a Bíblia vai falar que nós somos plantas do Senhor, não é isso? Nós somos árvore do Senhor, nós somos, como o Salmo 1 fala, plantas plantadas junto ao quê? Ribeiros de água. Quer dizer, Deus providencia para nós que somos plantas do Senhor, árvore do Senhor, a água
para que nós possamos dar o fruto na estação própria. Isso quer dizer o seguinte, que Deus nos vê como plantas robustas, como árvores robustas, mas o Senhor jamais deixará de nos dar crescimento como árvore dele. E aqui eles são chamados de quê? Olha aqui que o versículo de número 13 está dizendo. O Senhor respondeu: toda planta que o Pai Celestial não plantou, ela será arrancada. O Senhor falou, eles são plantas, mas estas plantas já foram arrancadas há muito tempo, porque não foi o Pai Celestial que plantou. Daqui a pouco vocês vão entender por que Jesus falou tudo isso. Jesus também chamou eles, sabe de quê? De cegos. Para que Deus deu a visão para nós, tanto a visão humana como a visão espiritual das coisas? Para que nós possamos enxergar o nosso mundo ao nosso redor, mas a visão espiritual, se foi Ele que nos deu, nós vamos enxergar as coisas espirituais. Esses homens tinham visão humana, e a visão humana, meu amado irmão, se Deus não tirar a cegueira dela, sabe o que acontece? Consiste de nada, porque nós estaremos como esses homens, como cegos, andando como cegos, tentando guiar cego. Já viu cego guiar cego? Cego não tem jeito de guiar cego, mas aquele que vê tem condição de guiar o cego. Eles foram chamados de plantas arrancadas, mortas, e foram chamados também o quê? De cegos. E agora o mais importante de tudo isso, não demonstrando obediência ao mandamento, só se preocupando com tradições, com leis de cerimônia religiosa, não vivendo, não sendo plantado, não tendo vida. Jesus ainda falou uma coisa muito interessante que estava acontecendo na vida dos fariseus e daqueles escribas. Ele falou que o que contamina o homem não é o homem comer alguma coisa pelo fato de não ter lavado a sua mão, mas o que contamina o homem são as coisas que estão dentro do coração do homem, que estão dentro do interior do homem. E é isso que Jesus falou muito profundamente ao meu coração. Jesus quis dizer, como em muitas passagens, ou melhor, o apóstolo Paulo quis dizer uma passagem que o Senhor me fez lembrar na hora, quando eu estava lendo este texto para preparar o sermão para a igreja. O Senhor me fez lembrar daquela passagem, quando o apóstolo Paulo, ele via as pessoas assentadas com as meretrizes, com as profetisas do templo ali, adorando tantos deuses naquela região de Corinto, né, adorando aos deuses pagãos. Quando o apóstolo Paulo viu tudo aquilo, eu creio que ele comparou a pessoa que vive na impiedade, que vive longe de Deus, como se fosse aquelas festas pagãs, porque ele disse, olha, se vocês querem ser diferentes, se vocês não querem ser como os ímpios, como essas pessoas que não têm perspectiva de um futuro, de um dia melhor, vocês precisam não assentar na mesa em que há contenda, num vinho em que há contenda, mas vocês precisam se encher do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte, amado irmão, que não adianta nós, aleluia, vivemos em uma vida tentando assemelhar. Hoje eu estava dizendo para minha esposa, vindo para cá, que aqui na América o diabo tem tentado disfarçar o evangelho. Ele tem tentado colocar uma capa de modernidade no evangelho e fazer com que as pessoas hoje em dia preguem o chamado evangelho light. Sabe o que é evangelho light, meu irmão? Você vem para a igreja como está, continua como está e você vai para o céu, porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Não é não, meu irmão. Eu quero te dizer, Deus é um Deus de graça, é um Deus de juízo, mas Deus, Ele precisa de nos ver controlado pelo seu Espírito Santo, porque Ele não tem prazer nas coisas do pecado. Deus não tem prazer naquele que se assenta na roda dos escarnecedores, tomando o vinho da impiedade, mas Deus tem prazer de ver a igreja dominada, tomada, cheia do seu Espírito Santo e controlada pelo Espírito Santo. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Por isso que Ele olhou para esses homens e chamou eles de árvores arrancadas, mortas, e de homens, como se fossem, sabe o que, amados? Homens cegos tentando guiar cegos. E aí o Senhor falou comigo qual era a atitude destes homens. O que contaminava não era que entrava, mas o que contaminava é o que já estava dentro de um lugar muito importante na vida de cada um de nós, o chamado coração. E é sobre o coração que eu quero falar com vocês aqui, algo sobre o coração. Se você for para a medicina, eu não sou nenhum médico, mas graças a Deus nós temos curiosidade de compreender um pouquinho, nós temos curiosidade de aprender um pouquinho. A medicina fala que o coração é um órgão muscular oco e que ele bombeia sangue
para todo o nosso corpo. Ele tem duas cavidades, uma superior e uma inferior. Quando chega o sangue no coração do ser humano, ele entra pelas veias e ele sai pelas artérias. Mas olha que coisa interessante, ele chega sangue venoso e, segundo a medicina, fala que o coração está no meio dos dois pulmões, ele não está do lado esquerdo. Isso eu aprendi hoje, pesquisando sobre isso. Ele está no meio dos dois pulmões. Você tem os seus dois pulmões aqui do lado de trás das suas costas, e o coração está no meio dos dois pulmões, interligado aos pulmões. Olha que coisa interessante. E se você começar a estudar a parte do corpo humano, irmão, você vai perceber de coisas tremendas que Deus mostra, citando as partes do corpo humano, para que nós possamos entender as coisas espirituais. Entra sangue venoso e sai o sangue chamado arterial, que é o sangue já filtrado. Mas este sangue, quando entra venoso, o coração, ele é uma bomba tão importante na nossa vida, que ele pega esse sangue que está venenoso, que está cheio de bactérias, está cheio de impurezas. Sabe para onde ele joga esse sangue? Para depois voltar para ele jogar para o corpo? Vai para dentro do pulmão. Ele entra com monóxido de carbono, todo contaminado. Sabe o que o pulmão faz? Quando você inspira, ele absorve o oxigênio, e ele faz com que esse oxigênio ele entre para dentro do sangue, para dentro ali de todos os glóbulos dentro do sangue, das partículas que compõem o sangue, e estas partículas emitem o gás tóxico dentro do pulmão, e você joga para o lado de fora. Quando entra o oxigênio, então, dentro do seu sangue, aí então, o seu pulmão pega e distribui totalmente no seu corpo. Isso para nos demonstrar, irmão, que aquilo que Deus faz é algo perfeito, é algo maravilhoso. O que nosso Deus faz e vai nos ensinar nesta noite é algo preciosíssimo. E eu quero te dizer uma coisa, não é mais importante o teu intelecto no teu corpo. Segundo o que pregam por aí afora, o que pregam na psicologia, o que prega nas outras áreas humanas seculares, diz que o mais importante no homem é o intelecto. Eu vou te provar nesta noite que a Bíblia nos fala que o que há de mais importante no homem se chama coração, o lugar das nossas emoções. Por isso, amados irmãos, que nós temos nesta noite de entender uma coisa: qual é o tipo de coração que o nosso Deus vai agradar que nós tenhamos. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, que nós precisamos de conhecer, devemos conhecer o coração. A Bíblia vai nos falar que não é a nossa mente o lugar das nossas decisões, não, mas vai falar que o lugar das nossas saídas se chama coração. Eu vou te provar na Bíblia, que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23, a seguinte passagem na palavra de Deus. Se tiver uma canetinha, vai anotando aí, porque isso é muito importante para a sua vida. Provérbios 4, 23 está dizendo: sobretudo o que deve guardar, escute bem, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da sua vida. Então é o coração o centro das nossas atividades. E o coração vai definir o quê? O nosso intelecto, a nossa emoção e a nossa volição. O que quer dizer isso? Eu vou te explicar o seguinte, como diz o texto: a boca faz com que entre o quê? Os alimentos. E tem muitas pessoas que confundem essa questão, falam, então, se a boca pode entrar tudo, porque o que contamina é o que sai, eu vou continuar bebendo, vou continuar fumando, eu vou continuar fazendo tudo com que a minha boca está pedindo. Meu irmão, se você contaminar o templo de Deus, que é o Espírito Santo, isso vai causar, amado irmão, algo tremendo no seu coração. Se você contaminar pela sua boca também, você vai estar contaminando o seu corpo, consequentemente, você também estará pecando contra o seu Deus. Mas é o coração que faz com que saia tudo procedente de quê? Do nosso intelecto, das nossas emoções e da nossa volição. Vou falar um pouquinho aqui sobre o intelecto. Intelecto, irmãos, são todas as ações que envolvem a nossa mente. Então a mente, ela é dominada pelo coração. Não é a mente que domina o coração, mas é o coração que domina a sua e a minha mente. Olha aqui que a Bíblia vai falando, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Lá está dizendo, falando de uma mulher chamada Ana. Diz que ela estava com a sua boca fechada, mas ela estava com o seu intelecto sendo tocado pelo seu coração, porque no seu coração ela estava
a Bíblia fala, ela estava orando no seu coração. Não era o intelecto que estava orando, mas era o coração dela que estava exercitando o seu intelecto para que ela pudesse orar ali e esperar por uma resposta de Deus. A Bíblia também fala, meu irmão, que é o coração o centro das coisas ruins da nossa vida, daquilo que nós maquinamos. Vamos para a palavra de Deus e eu vou te comprovar que é o coração o centro das coisas malignas também na vida do ser humano. Salmo de número 140. Vamos para o Salmo de número 140, versículo de número 2, está dizendo assim: aleluia, livra-me, ó Senhor, dos homens maus, protege-me dos homens violentos, que maquinam maldades aonde? No coração, e vivem protegendo as guerras. Então é o coração do homem que faz com que ele maquine, que ele viva pensando nos seus astutos intentos, maquinando coisas ruins para praticá-las, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a vontade humana, a prática humana pelo coração. Mas também é um coração que exercita o nosso intelecto a pensar. É ele que faz com que nós pensemos. Olha aqui que Marcos, capítulo 2, versículo 8, está falando também. Querido e amado irmão, se você tiver uma caneta, anote, não perca. Marcos, capítulo 2, versículo de número 8, olha aqui que está dizendo: Jesus, conhecendo logo o Espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Então aonde que eles estavam fazendo com que a sua mente fosse exercitada? Era no seu próprio coração, porque é no coração que começa todo o pensamento da nossa vida. Então, primeiro, o coração age no intelecto. Segundo, o coração age nas nossas emoções. O que é emoções, irmãos? É tudo aquilo que as nossas atitudes faz gerar para que nós possamos sentir. Então, as nossas atitudes, quando nós vamos agir, é porque o coração nos fez sentir ou ira, nos fez sentir ou dor, nos fez sentir ou amor, ou prazer, ou auxílio, ou qualquer que seja a emoção, para que as nossas atitudes expressem a natureza das nossas emoções. Diz a Bíblia, meu irmão, que existia um homem chamado Arão. Você já viu falar muito bem dele, não já viu falar de Arão? Ele era um sacerdote. A Bíblia fala que este homem chamado Arão era quê? Parente de Moisés. A Bíblia também nos fala neste mesmo texto que Moisés foi levantado por Deus. Ele colocou inúmeras incapacidades para a sua vida. Ele começou a falar: Senhor, não sei falar. Senhor, eu não sei fazer. Eu sou pesado de boca. Senhor, eu sou uma pessoa que, se o Senhor olhar para mim, eu tenho muitos defeitos. Então Deus resolveu o problema deste homem. Ele falou: então, eu agora vou resolver o teu problema. Eu vou te colocar como a minha boca e eu vou levantar um homem que será, ou melhor, eu vou te levantar como a minha mente. Eu vou falar com você, a tua boca vai falar com o teu primo e ele te será por boca a Faraó. A Bíblia falou que o seu primo temia tanto que quando ele ouviu que Moisés chegou para ele e deu esta notícia, diz a Bíblia que o coração dele se alegrou, porque não seria ele que Deus revelaria, mas seria Moisés que Deus revelaria, e ele só falaria como boca do Senhor. Então a Bíblia fala que as nossas emoções faz com que elas exercitem alegria também na nossa vida e nós possamos ter atitudes de alegria para com as pessoas. A Bíblia também fala que do nosso coração, através das emoções, nós podemos ter medo. Olha aqui que a Bíblia fala em Josué, capítulo de número 5, irmãos, versículo de número 1. Se você tiver a sua Bíblia, você poderá abrir comigo. Josué capítulo 5, versículo de número 1, fala o seguinte: ora, ouvindo todos os reis do oeste do Jordão e a todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Então quer dizer, porque eles sentiram medo no coração, eles não tiveram atitude de encarar
o povo de Israel na pessoa de Josué e de todo o seu exército. Também fala das emoções, que o coração, ele nos leva para o arrependimento, irmãos. Se você não arrepender no coração, você nunca vai ter atitude de se decidir para Jesus, de ir até Jesus, de tomar um passo de servir a Jesus. Tem que vir no seu coração o arrependimento para que você deixe Jesus trabalhar também na sua vida. Salmo 51, versículo de número 17, vai estar falando sobre isso. Se você quiser abrir comigo, Salmo 51, versículo 17, está falando desta forma a palavra do nosso Deus. Os sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Senhor nosso Deus. Se o coração estiver quebrantado, meu irmão, se o coração estiver arrependido, a sua atitude será, sabe qual? De correr para os braços de Jesus e de deixar Ele trabalhar na sua vida nesta noite. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Olha outra coisa também, que as nossas emoções vai fazer com que as nossas atitudes se aflorem, a humildade, o coração humilde. A Bíblia fala que jamais o Senhor vai lançar por terra. Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus nos ensina uma lição, porque Ele mesmo é exemplo de coração humilde. Eu sei muito bem esse texto, mas eu quero ler ao pé da letra, versículo 29 de Mateus 11, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, o que Jesus fala? Que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus quis dizer o seguinte: olha, para vir a mim, e eu não for o exemplo para vocês, e eu não tiver atitude de coração humilde, para te receber como você está, eu nunca poderei ver você com o coração também humilde. Por isso, amados irmãos, que Jesus nos ensina uma coisa muito importante: se nós tivermos um coração humilde, o Senhor sempre nos exaltará para a glória do seu nome e para louvor do seu nome, aleluia. Agora a terceira coisa, que o nosso coração vai nos fazer ter as saídas da vida. Primeiro, o intelecto, que está envolvendo o coração, as nossas emoções, que vai nos levar para as atitudes, e a última coisa, que se chama a vontade humana. A vontade humana são as atitudes humanas que estão ligadas com a nossa vontade. Nós vamos ter a atitude primeiro, de ter ou não um coração mole ou duro. A Bíblia fala em Êxodo 4, 21, que Deus, Ele endureceu o coração de Faraó. É claro que Deus estava permitindo o coração de Faraó para que provasse o povo, mas Faraó endureceu o seu coração para Deus provar o povo, se o povo era fiel ou se não era fiel. Este texto fala sobre isso. Do coração também nos faz decidir algo sobre Deus. Sabe qual que é, irmão? Se nós queremos ou não fazer a obra de Deus. Você sabia disso? As nossas atitudes têm muito a ver com o nosso coração. A Bíblia fala em 2 de Crônicas 6, número 7, que primeiro, antes de Salomão ter edificado o templo, no coração do seu pai Davi, já tinha o desejo de edificar algo para o Senhor. Deus me faz abrir um parêntese aqui e manda te perguntar uma coisa aqui muito importante: será que o seu coração tem a vontade de fazer algo para Deus? Será que o do seu coração está brotando uma atitude de fazer algo por Deus nesta noite, de fazer algo pelo semelhante nesta noite, de fazer algo que Deus venha se agradar? Por quê? Porque o nosso coração está convertido ou o nosso coração não está convertido nessa noite. Então as nossas vontades e atitudes vai depender de um coração que quer edificar algo também para Deus e para o louvor da sua glória nesta noite, aleluia. A Bíblia fala aqui do coração, nos faz decidir algo em fazer também algo pelos outros. Olha aqui que Romanos capítulo 10 vai nos falar, amados irmãos. Romanos capítulo 10, versículo de número 1, fala sobre isso também nesta noite. É o nosso coração que vai nos mostrar a vontade de ajudar ao próximo, que vai nos mostrar a vontade de servir ao próximo. Está dizendo, irmão, o desejo do meu coração, Paulo está falando, olha, é o meu coração que está me dando o desejo. E a oração de Deus no meu coração é por Israel e para que todos se salvem.
O apóstolo Paulo, irmão, por mais que ele foi um perseguidor, mas Deus entrou no seu coração e mudou. E o desejo do coração é para quê? Para que todos se salvem, sejam abençoados. Será que o desejo do teu coração hoje é para ajudar o teu próximo? Será que o desejo do teu coração, Deus tem mudado para você, aleluia, abençoar as pessoas? Se não for, peça a Deus hoje que troque o teu coração, te dê um coração que seja voluntário e abençoe o teu próximo para louvor da glória do nome do Senhor, aleluia. E a última vontade que eu gostaria de falar é sobre a vontade de se inclinar para obedecer a Deus. Olha o que o Salmo 119, versículo 36 vai estar falando, irmãos. Salmo 139, versículo de número 16. Está dizendo assim a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe todos os dias. Desculpa, 119, 36. Estava lendo 136, versículo 19. Confundi aqui, né? 119, versículo 36 está dizendo assim a palavra de Deus: inclina o meu coração aos teus estatutos e não à cobiça dos homens. Então o salmista está falando: olha, Senhor, a minha vontade é de sempre inclinar o meu coração para ouvir a tua voz, para os teus estatutos e nunca para cobiçar aquilo que é dos ímpios. Agora tem uma coisa importante que você precisa saber sobre a natureza do coração que está distante de Deus. Existe a natureza de um coração que está distante de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra, irmão, que o homem chamado Adão e Eva foi tentado. Por causa da tentação de conhecer o que era bom e o que era mal, sabe o que aconteceu? Isto afetou o coração do homem, trouxe maldade ao coração humano. Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai estar falando sobre isso. Sabe qual que é algo mal que tem no coração do homem? Todos aqui sabem, é o chamado pecado. Pecado trouxe contaminação e alojou no coração do homem. É a mesma coisa, irmão. Presta atenção, lá no Brasil acontece muito isso. Quando constrói um condomínio, aqui, graças a Deus, não tem isso. Mas lá no Brasil, assim, constrói um condomínio e não ocupam, daqui a pouco o sem terra, o sem teto vai lá e toma tudo aquilo, e aloja ali, põe a chave, troca a chave, e eles falam: nós somos o dono. O pecado, aconteceu isso no coração do homem. O coração do homem foi feito puro, o coração do homem foi feito perfeito, o coração do homem foi feito para ser bondoso, para ser amoroso, para ser inclinado para Deus, para ser humilde. O coração do homem foi feito segundo o coração de Deus, irmão. Mas o pecado contaminou o coração do homem, alojou de uma vez por todas no coração do homem. Sabe o que causou? Maus pensamentos. Olha o que o texto fala, olha o texto que você leu: assassínio, adultério, prostituição, furto, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, ira. Causou tudo isso. Marcos 7, 21, 22 vai estar falando lá sobre algumas outras, né, outros males que causa no coração do homem. Então o pecado alojou no coração do homem e fez dele ele ficar muito distante de Deus, fez com que o seu coração, as suas emoções, o seu intelecto, a sua vontade ficasse muito além da vontade de Deus. E sabe o que causa isso, irmãos? Quando nós distanciamos de Deus, é chamado endurecimento de coração. Você já deve ter escutado sobre isso. A Bíblia fala que o endurecimento do coração do homem faz com que ele recuse ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitas horas você vai falar do amor de Deus para um desviado, para um não crente. Ele está com o coração tão endurecido, tão cauterizado como pedra, que ele te rejeita. Ele rejeita a palavra de Deus, ele não quer saber da palavra de Deus, por causa da cauterização. Ele desobedece a Deus, ele quebra todas as leis de Deus, todos os mandamentos de Deus. E o Senhor nos dá um alerta, deu um alerta para Israel, sabe aonde? Lá em Hebreus, capítulo de número 3, versículo 7, é um alerta para você e para mim nesta noite. Se você está com o coração duro, hoje é noite do Espírito Santo quebrar o teu coração e fazer de novo, para louvor da glória do nome do Senhor. Hebreus 3, 7 está dizendo: assim como diz o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está dizendo sobre a questão do coração do homem. Olha o que ele está dizendo. 8, hoje, se ouvires a sua voz, tem uma condicional: se nós ouvirmos a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Onde? Olha a consequência: os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse:
estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E sabe o que o Senhor está falando? Se o homem continuar com o coração duro, se o homem não ouvir, não obedecer, se o homem continuar resistente naquilo que Deus fez perfeito segundo o coração dele, sabe o que vai acontecer? Ele não vai provar o gozo de Deus, não tem meio termo, não tem passar de mão na nossa cabeça. Deus está falando conosco. Se nós queremos entrar num descanso, o nosso coração precisa de ser quebrado a pedra que tem no nosso coração. Olha aqui que Paulo fala, lá em Romanos 1, 24, 26, 28, que a sociedade da época de Paulo, agora imagine a nossa, quantos mil anos depois de Paulo, ela era uma sociedade ímpia, as ações dela eram ações ímpias. Romanos 1, você quiser abrir, versículo 24, 26 e 28, olha aí a Bíblia está falando, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Então era uma sociedade, irmão, que o endurecimento era tão grande no coração deles, que Deus, o que Deus fez? Não querem nada com ele, ele abandonou aquilo que eles queriam praticar, suas paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Quer dizer, aqui está falando de lesbianismo. Deus entregou, vocês querem mudar, vocês querem ter um coração pesado. O que Deus fez? Mulher mudou o uso natural de ser mulher. 27, semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida do erro. Por isso que hoje em dia tem aí tantas doenças, como eu falei outro dia, citei, aqui em Boston, é o maior foco de uma bactéria que está fazendo com que na sociedade, na comunidade dos homossexuais, comecem a morrer muitos homossexuais. Por quê? Por causa do contágio que há do sangue, de uma bactéria que entra pelo contágio também sexual. E a comunidade aqui em Boston, de homossexual, de lésbica, estão começando a morrer por causa dessa bactéria. A Bíblia está dizendo, se eles erraram, vão pagar o preço. Por quê? Porque o coração e a sociedade da época de Paulo, e a nossa também, está vivendo do jeito que eles querem viver. Olha o versículo de número 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou em um sentimento perverso para fazerem coisas inconvenientes, para fazerem coisas que não convém fazer. Então, amados irmãos, o endurecimento do coração vai causar tudo isso. Mas eu também trouxe para vocês, não estou falando só do endurecimento, não estou falando só daquilo que o coração faz o homem, leva o homem, mas eu gostaria de falar para vocês sobre algo que Deus preparou para nós nessa noite, algo que Deus preparou para um homem que está com o coração duro. Sabe qual que é? É o poder de Deus agindo no coração do homem. É o poder de Deus agindo para restaurar esse coração do homem. Eu quero dizer para você que o coração que Deus quer é o coração que você reconhece, que você precisa de mudar o coração. Se não tem um coração segundo o coração de Deus, é um coração que é um coração contaminado, você precisa de mudar o coração. Mas para toda causa, para toda doença, Deus vai nos mostrar, a Bíblia vai nos mostrar que tem um remédio para a glória do nosso Deus. Sabe qual é o remédio? É você e eu entendemos que há regeneração da parte de Deus para este coração que está endurecido, este coração que está em pecado. A Bíblia fala, quer ver um texto aqui da palavra de Deus, da passagem do nosso Deus, que está lá em 2 de Crônicas. Talvez você não atentou para este texto. Quero te dizer que a solução para o teu coração, que está endurecido, que está em pecado, é a regeneração pelo poder do Senhor. 2 de Crônicas, olha aqui que a Bíblia vai falar, capítulo 7, versículo 14, está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. A Bíblia fala que se houver uma atitude falando, Deus regenera. Sabe o que é regenerar? É fazer de novo, irmão, é trabalhar, é mudar, é moldar, é restaurar, é Deus trabalhando ao inverso das nossas atitudes, ao inverso das nossas andanças más, que nós desviamos do propósito de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo,
dizendo, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos maus caminhos, aleluia, o Senhor fala, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. O que Deus vai fazer para regenerar? E Ele vai sarar o teu coração, que é terra de Deus. Deus não fez o teu coração, meu irmão, para o pecado reinar, para Satanás dominar, para estas obras da carne dominar o teu coração, as tuas emoções, não, e levar para o teu intelecto, e fazer a tua perna, os teus braços caminhar para o abismo do inferno, não. Deus fez o teu coração para ser um coração segundo dele, e levar a tua perna é para o céu, é para a presença dele, oh aleluia, oh exaltado seja o nome do Senhor. Deus disse que Ele vai sarar nossa terra, o nosso coração, aleluia. Regeneração está ligada ao coração. Regeneração nos fala, sabe de quê? Arrependimento, irmão, confessar Jesus como Senhor. Romanos 10, 9 fala sobre isso. Olha o que Romanos 10, 9 fala. A Bíblia fala assim, olha que coisa linda, maravilhosa, está ligada ao coração. Romanos 10, 9, olha aí Romanos 10, 9, o que fala? Está dizendo, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, tem que confessar com a boca, irmão. Todo mundo tem que saber que a tua boca é de Jesus, mas também no teu coração creres, tem que crer no coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia fala, vamos receber a restauração e a salvação, oh aleluia, arrepender e confessar Jesus como Senhor e como Salvador. E a recompensa? Receber um novo coração. Quem quer um novo coração, pode receber nesta noite um novo coração. Olha Ezequiel, é o texto que outro dia eu gostaria de ter falado, mas não sei o que aconteceu com as minhas anotações, que elas foram embora, né? Ezequiel 11, 17 fala assim, portanto diz, o Senhor, Deus, eu vos ajuntarei do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. Então Deus vai separar-nos. Se nós quisermos, Deus vai nos ajuntar de novo. Deus vai arrancar algo detestável que está dentro de quem? Do nosso coração. E sabe o que Ele vai fazer? Olha o versículo 19. Então lhes darei o mesmo coração. Sabe qual é o coração que você tinha antes, meu irmão? Antes do ser humano começar a pecar, é o coração segundo o coração de Deus. É um coração puro, um coração que Deus tinha prazer de comunicar com Ele. E nesta noite Ele pode te dar esse coração. Olha aí, darei a Ele um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Oh, aleluia! É isso que Deus vai fazer nesta noite. Vai arrancar a pedra do coração, vai pôr um coração de carne para Ele trabalhar no teu coração. Oh, aleluia! Para sair o venoso e entrar algo precioso no teu coração. Se o diabo tentar lançar algo venoso, Deus vai fazer pelo Espírito Santo dele brotar dentro de você, sair pela sua mente, pelas suas ações, coisas boas, coisas abençoadas, e que Deus seja glorificado nesta noite, aleluia. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Um novo coração. E Deus falou profundamente comigo, que eu gostaria de fechar o meu sermão aqui, com o novo coração, irmão, precisa, agora trazendo para o contexto de Assembleia de Deus Renascer, precisa produzir em nós amor. Está faltando amor no nosso meio. Nós estamos vindo para a casa de Deus, irmãos, e nós começamos a olhar para o nosso irmão com aquele coraçãozão velho que tinha dentro de nós. Nós tentamos deixar aquele velho homem. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, o que é? As coisas novas vêm e as velhas se vão, tudo se faz novo, tudo agora é novo. Este é um novo coração que Deus quer te dar, não é aquele coraçãozão de pedra, que se seu irmão pisar no teu pé, você vai pisar na cabeça dele. Não é isso que Deus quer, meu irmão. Se o teu irmão pisar no teu pé, perdoa o teu irmão, ame o teu irmão. O coração que Deus quer é um coração que ama. Outra coisa também, meu irmão, sabe qual é o coração que Deus quer te dar e que ama? É um coração que você tenha coragem de ajudar o teu irmão. Teu irmão está desempregado, ajuda ele, meu irmão, arrumar um trabalho. Teu irmão está enfermo, vai lá visitar o teu irmão que está enfermo, vai lá levar um remédio, se preocupa com o teu irmão. Aqui, amados irmãos, aleluia, tem muitos, a Bíblia fala, muitos me louvam com o quê? Com os lábios.
O coração está onde? Está muito longe do Senhor. A Bíblia também fala, enganoso é o coração do homem. Quem poderá conhecer? Ainda bem que o Senhor fala, sou eu que conheço, sou eu que esquadrinho os vossos corações. Ainda bem que Deus conhece o nosso coração. Ainda bem que Deus tem plano com o nosso coração. Ainda bem que Deus quer mudar as nossas emoções, o nosso intelecto e a nossa maneira de agir. Por isso, nesta noite, quero te dizer, e o Espírito Santo está aqui para te mudar. O Espírito Santo quer mudar as tuas ações hoje, quer mudar as minhas ações. Deus quer levar com que a igreja entenda que ela é uma igreja que precisa aflorar de dentro dela um coração de carne, que ame, que ajude, que coopere, que viva a segunda dimensão de Deus, do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor, porque senão vamos ser como fariseus e escribas. Vamos achar que somos religiosos, que somos crentes, mas o coração está podre, é sepulcro calhado. Por fora está parecendo crente, está vestindo como crente, está dando glória igual crente, está falando mistério igual crente, mas dentro está um sentimento de ira, de condenação, sentimento de ódio, sentimento de amargura, vontade de só andar nas coisas do mal. Esse coração, meu irmão, não é o coração que Deus te dá, quer te dar nessa noite. Esse coração é um coração que não tenha dentro dele o adultério, a fornicação, a ira, a amargura. O coração que Deus quer te dar, sabe qual que é? Coração que louva, que medita na palavra, que clama a Deus, que busca o Senhor de todo o coração, que oculta a palavra, que confia, que canta no seu coração, que experimenta o amor derramado. A Bíblia fala que o Senhor tem derramado do seu amor aonde? Sabe aonde que Ele derrama? Não é na cabeça, é nos nossos corações. O apóstolo Paulo fala isso, que Deus quer derramar o amor dele, meu irmão, não é na sua cabeça, não é na sua mão, no seu pé, não, mas é aonde começa tudo, é no seu e no meu coração. Feche os teus olhos nessa noite. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.